Você sabe qual foi o maior auge do futebol? Alguns nomes devem passar pela sua cabeça. E você sabe que esse jogador foi um dos melhores da história, certo? Seu talento e a capacidade de fazer o que queria com a bola em campo, mesmo em frente a um estádio lotado com a pressão de milhares de torcedores a favor ou contra, são feitos gigantes, diferente do que ele era quando ainda jogava na base do Grêmio. Foi lá onde ele recebeu o apelido de Ronaldinho, por ser um dos menores garotos na equipe. Curiosamente, no futuro esse apelido seria perfeito, já que na seleção brasileira já tinha outro Ronaldo. Ainda que algumas pessoas não acreditem em talento, tem coisas que são difíceis de se explicar. Ronaldinho, quando era ainda mais novo, chegou a marcar 23 gols numa única partida de futsal, mostrando como sempre foi uma criança muito acima da média. Todo o seu potencial certamente teve a influência de seu pai, João de Assis Moreira, que veio a falecer quando ele ainda tinha 8 anos de idade, após um acidente na piscina. Seu pai sempre o incentivou no futebol e foi um dos que mais acreditou em seu potencial. E ele nunca deixava de pedir para que ele usasse toda a sua criatividade em campo, para que ele sempre praticasse um futebol de encher os olhos, como o próprio Ronaldinho conta. Sua família era inteiramente ligada ao futebol. Seu pai e irmão tinham sido jogadores profissionais e graças a isso ele cresceu com a bola nos pés. O gaúcho fez sua base inteira e subiu para o profissional pelo Grêmio. Em 1997 ele foi convocado para a seleção quando ainda atuava pela base para o Mundial Sub-17 e foi a estrela do campeonato. Um ano depois ele estreou pelo profissional e teve algumas conquistas que hoje poucos lembram em toda sua passagem pela equipe do Grêmio, como ter marcado 68 gols pela equipe e ter conquistado o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul em 1999. Depois de um bom desempenho no Grêmio, veio a sua primeira passagem pelo futebol europeu, direto da capital da França, o Paris Saint-Germain. Mais um passo em direção ao seu auge no futebol. Muito diferente de hoje, o PSG pagou uma baita de uma mixaria pelo Ronaldinho em 2001. Apenas 5 milhões de euros e era um contrato de 5 anos. Em um primeiro momento, o Ronaldinho não teve muito espaço na equipe e só atuava vindo do banco pela Ligue 1. Naquela época, o PSG tinha entre seus titulares Mauricio Pochettino, Anelka e até JJ Okocha, mas a equipe nesse período não desempenhava muito bem e Ronaldinho não demoraria muito para sair de lá. Nessa época o bruxo teve alguns problemas com o técnico do PSG, porque ele achava que o Ronaldinho estava muito encantado com as noites parisienses e não tinha tanto comprometimento com o futebol. Mas apesar de não conquistar grandes coisas com o PSG, a sua fase por lá era boa e graças a isso ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, com apenas 22 anos para ser titular. Ronaldinho pelas quartas de finais fez uma partida gigantesca contra a Inglaterra, participando dos 2 gols do Brasil diretamente, e até acabou gerando um debate que até hoje ninguém sabe a resposta. Nessa falta, ele cruzou ou chutou pro gol? Graças a essa grande partida, o Brasil avançou na Copa e foi campeão. E o Ronaldinho estava se encaminhando para se tornar uma estrela do futebol mundial. E o PSG, que não tinha conseguido se classificar para nenhuma competição europeia, ficou pequeno demais para ele. Então, no próximo ano, ele daria o último passo para chegar no seu auge. Em 2003, o Futebol Clube Barcelona veio a protagonizar uma das maiores contratações de todos os tempos. O jogador que mudou a história de um clube sozinho. Por 30 milhões de euros, o Barça deu um chapéu no Manchester United e contratou o bruxo. O presidente Laporta, que tinha sido recém-elegido, já tinha dito que traria Beckham, Henry ou Ronaldinho e cumpriu sua promessa. A partir dali, o Barcelona seria diferente com ele. No seu primeiro ano, depois de sofrer uma lesão, a equipe caiu para 12º lugar na La Liga. Mas quando voltou, o bruxo levou a equipe para a segunda colocação e marcou 15 gols pela La Liga. Ao todo foram 22 gols e 11 assistências na temporada. Muito mais que números, todo toque de Ronaldinho tinha algo especial. Como seu próprio treinador disse na época, ele tinha trago uma esperança para o Barcelona, que passava por um momento depressivo do clube. Depois de 7 anos sem vencer o Real Madrid no Bernabéu, o Barcelona venceria com uma assistência do Ronaldinho para o gol decisivo. E atuações como essa se tornariam comuns para ele. Na próxima temporada, em 2004, o Ronaldinho foi fundamental para a conquista da La Liga do Barcelona. Pela Liga dos Campeões, foram eliminados depois de 2 partidas entre Chelsea e Barcelona, que ficaram 5-4 no agregado, com 2 gols decisivos do bruxo. Ao fim da temporada, ele recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Mas no meio da temporada ele deu assistência para um jovem chamado Lionel Messi fazer o seu primeiro gol, o mesmo que veio a fazer história no futuro com aquele Barcelona da era Guardiola. Certamente esse foi um time que marcou a história recente do futebol. Todo o DNA ofensivo e de posse de bola do Barcelona estavam presentes nessa equipe.
um volume de jogadas e perfeitas construções de jogo. Uma equipe que jogava um futebol de uma forma diferente, mas que aplicava conceitos de outras grandes equipes. Os que assistiram dizem que foi um dos maiores entretenimentos que o esporte já proporcionou, e os que enfrentaram relembram até hoje o quanto era difícil jogar contra. Apesar de toda essa história, o fato mais engraçado é que se não fosse por um certo brasileiro, essa equipe talvez nem existiria dessa forma. Em 2005, o Barcelona voltou a ser campeão da Liga dos Campeões. E Ronaldinho era disparadamente o melhor jogador do planeta. O time mal conseguia se classificar e foi campeão da Europa 2 anos depois. Ronaldinho tinha devolvido a glória que o Barcelona não via em 14 anos, sendo o principal nome da equipe. Numa temporada absurda em todos os aspectos do futebol, ele se tornou uma lenda. Nessa mesma temporada, em um jogo onde ele enfrentou os melhores dos melhores contra o Real Madrid, o Barcelona venceu por 3-0 e ele repetiu um feito lendário. Ele foi aplaudido de pé no estádio Santiago Bernabéu, e isso é tão raro que chega a parecer lendário mesmo. Apenas Maradona tinha conseguido até aquele momento. Was awesome. Absolutely superb. And listen to the fans here, Real Madrid fans applauding. Ronaldinho venceu quase todos os prêmios individuais nessa temporada, inclusive a tão sonhada Bola de Ouro e o prêmio da FIFA, e o Barcelona os principais títulos que disputou. A melhor forma de entender o que foi o auge do Ronaldinho é que muito mais do que títulos ou números, no mundo todo, todas as pessoas sabem que o mais impressionante sobre ele era a magia que ele transpirava em campo. Do meio pra frente, Ronaldinho foi um dos mais completos de todos os tempos. Ele podia marcar gols, criar chances, construir vindo de trás, era um dos melhores batedores de falta da época e o jogador mais habilidoso. Sua visão foi completamente fora do comum, muitas vezes via passes que ninguém via e tinha uma técnica absurda para executá-los. Um dos controles de bola e domínios mais refinados já vistos e um talento sem igual no drible. Com certeza Ronaldinho foi o mais habilidoso driblador de todos os tempos. Tudo que o bruxo conquistou veio do coração e com um sorriso no rosto, porque nunca deixou de ser uma brincadeira para ele. Na temporada seguinte, apesar de bons números e manter o seu encanto, ele não venceu nenhum título e se despediu do Barcelona, para continuar a mudar a trajetória de outros clubes no futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse é o 100% atualizado, eu sou o Jorge, tamo junto e tchau!